mais fidedigno. Vamos então falar de segurança pública. O Ministério Público de São Paulo denunciou 2 policiais militares pela morte do estudante de medicina Marco Aurélio Cárdenas Acosta, de 22 anos. O jovem levou, vou lembrar o caso aqui para você, o jovem levou um tiro a queima-roupa na madrugada de 20 de novembro do ano passado, num hotel na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Ele havia se refugiado no hotel depois de ter dado um tapa no espelho retrovisor da viatura da PM. Os policiais podem responder por homicídio qualificado por motivo torpe. Punição é o mínimo que se espera de uma situação como essa, né? Queria que você analisasse esse caso pra gente, Priscila. Lívia, só para explicar para a nossa audiência, foi oferecida a denúncia. O que é essa denúncia? Para se começar, né, a ação penal, e caso ela seja recebida, eles passam então a figurarem como réus dentro do processo penal. E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, antes de eu até dar minha opinião sobre a responsabilização, enfim, é o que é motivo torpe. Nessa denúncia, a motivação torpe, ela se equivale a uma questão, nossa, ele matou por causa disso, né, repugnante. Então, foi um dos fundamentos dessa forma qualificada do homicídio, que está no nosso Código Penal, que é a motivação torpe, mas eles também foram denunciados por um recurso que dificulta a defesa da vítima. Por quê? Porque ele estava desarmado, isso não sou eu que estou falando, estou explicando, né, isso. As investigações apuraram isso e o Ministério Público utilizou essa investigação para fornecer essa denúncia, dizendo que ele estava encurralado e desarmado e que, muito embora ele tenha batido, dado um soco, um tapa, né, salvo o melhor juízo, no retrovisor, não houve um dano plausível para se justificar esse excesso, não é, da conduta do policial. Ainda é importante dizer que eles, né, segundo consta na denúncia, eles teriam excedido na sua autoridade, razão pela qual se entende, né, que eles devam ser processados. Aqui é só importante também a gente dizer que quando há um crime doloso contra a vida, que é o caso, né, que se apura aí, tentado ou consumado, há uma preparação para que eles possam ir à júri, ao tribunal do júri, para serem julgados pelas pessoas do povo, que são os jurados. E uma outra coisa também que é importante falar, Lívia, foram 2, né, policiais, um que teria tirado, que é o Guilherme, e o outro, que é o Bruno, ele também está figurando aí como, né, um pretenso réu investigado, averiguado, porque ele teria, dentro de uma manobra criminosa, a gente fala concurso de pessoas, ele teria, de alguma forma, auxiliado materialmente para que ele pudesse, o Guilherme, né, que foi o atirador, para que ele atirasse nessa vítima, nesse estudante de medicina. E a Polícia Civil aqui de São Paulo, ao concluir o inquérito policial, entendeu, representou pela prisão preventiva, e aqui a gente precisa colocar algumas situações. A liberdade é a regra no nosso ordenamento, né? E para que a pessoa possa ser presa preventivamente, existem alguns requisitos. Eu tenho que justificar que eu preciso aplicar a lei penal, há algum problema na instrução. Então, ele já está, na verdade, retirado das suas atividades, né, como polícia, como policial. Eu não sei qual foi o fundamento do pedido dessa prisão preventiva, mas ele pode ser encontrado, ele tem endereço certo, ele tem trabalho. Me parece ser uma pessoa que não tem outro, né, coisa com a justiça. Então, eu não sei se a justiça vai, de fato, decretar essa prisão preventiva, lembrando que quem vai julgar, se for o caso, né, são os jurados que julgam os crimes dolosos contra a vida. E, claro, que a gente espera que a polícia não tenha salvo-conduto. Claro, a gente precisa da polícia, né? A gente tem observado grandes problemáticas ultimamente envolvendo a força policial, né, colocada a qualquer modo. A polícia é muito importante. Ninguém pode tomar o lado da polícia na segurança pública, mas é importante a gente dizer que a polícia não tem salvo-conduto para matar. E também quero dizer que outro dia até fui criticado, eu tenho muitos alunos policiais, até delegados policiais, eu tenho muitos mesmo, eu adoro, né? Assim, é muito bom a gente ter esse objetivo alcançado, só que eu quero dizer que não é porque a pessoa tem uma arma, que ela fala em nome do Estado, que ela também não tem que ter esse controle, né? Tem ainda mais, imagino, maior. É maior. Então, se você assume essa segurança pública em nome do Estado, infelizmente, eu não estou lá. Outro dia eu falei assim, ela não está lá para atirar, não quero. Parabenizo quem tem essa coragem, nunca seria polícia, não vou falar nunca porque é demais, não é uma coisa, porque eu acho que tem que ser missão, e é muito preocupante a pessoa dar o seu peito. Não estou falando do trabalho dele, longe disso, você dá a sua vida para poder resguardar o Estado. Só que dar a sua vida para resguardar o Estado não pode ser feito a qualquer modo, porque ainda assim o Estado controla, Lívia, e esse controle fica evidenciado nessa denúncia fornecida pelo Ministério Público aqui de São Paulo. Ana,
O áudio da câmera que estava atrelada à farda do policial, não sei de qual deles, mostrou que no momento em que tudo estava acontecendo, o estudante falou assim, tira a mão de mim. E aí é mais um exemplo, ele já estava no chão nesse momento, é mais um exemplo de que essas imagens dessas câmeras corporais, elas ajudam muito a esclarecer esses fatos. Olha só, a gente está mostrando para quem nos acompanha por imagens, a imagem da câmera do hotel. Ele, olha só, ele entra meio que numa discussão, uma agressão física com os policiais, ele cai no chão e é depois disso que os disparos são feitos a queima-roupa, olha só. Depois disso, depois que o disparo foi feito ou os disparos foram feitos. Então, o áudio da câmera corporal, que, reforço, não é essa imagem que você está assistindo, essa imagem é de uma câmera do hotel onde o estudante tentou se refugiar, mostrando tudo o que aconteceu no momento. Câmeras corporais podem ajudar e muito na elucidação desses fatos. Há uma questão ideológica aí que divide opiniões, mas não tem como negar isso. Não, eu sinceramente não entendo nem qual é essa questão ideológica, porque para mim é muito claro, a polícia ela é o braço armado do Estado. Ela tem um poder que o resto da sociedade não tem, que é de carregar uma arma de fogo. Isso, obviamente, tem que vir atrelado a garantias e a mecanismos que, de alguma forma, façam com que a utilização dessas armas de fogo seja feita só em momentos adequados e da forma adequada, sem excessos. Num caso como esse, as imagens e as gravações dessas câmeras, elas ajudam não só a esclarecer o que aconteceu, como também facilitam a investigação, o inquérito e a própria ação, dando mais eficácia à justiça que a família desse moço quer e que a família desse moço precisa. Então, para mim, não me vem, então coloca câmera também no juiz, coloca câmera também no deputado. Eles não andam armados. Eles não têm autorização para atirar. Não tem autorização para atirar. Eles não fazem abordagem nas pessoas na rua. E assim, eu sou fã da polícia. Eu fico triste de ver que a gente só fala da polícia quando é para trazer algo ruim que um policial fez. Porque a grande maioria dos policiais faz coisa boa pra caramba. Só que, infelizmente, isso não dá like, isso não dá acesso, isso não dá comentário. A gente tem, sim, que pensar na questão das câmeras como proteção da população, como proteção dos policiais e como uma garantia da nossa sociedade de que as Forças Armadas, aí eu estou dizendo a polícia como força armada, como braço armado do Estado, está fazendo exatamente aquilo que ela tem que fazer, da forma que ela tem que fazer. Não me venha com esse papo de que, mas o que adianta se a polícia só prende, aí o juiz solta, e aí ele vai e mata de novo, então bandido bom é bandido morto. Não é assim que a gente faz uma sociedade melhor. A gente tem, sim, que usar uma arma de cada vez e um passo de cada vez. Então, meu amigo, se você é contra as câmeras, tem algo errado. Agora, Deise, não dá para a gente não falar do decreto presidencial que tenta regular o uso das armas pelas forças policiais, até pelo gancho que a própria Ana passou para a gente, né? Preciso encontrar caminhos para que as forças policiais usem com mais técnica e responsabilidade os instrumentos que têm para combater o crime, dentre eles as armas de fogo. Esse caminho, ou parte desse caminho, pode ser esse decreto tão criticado por governadores ou não? Lívia, eu acredito que não. Eu acho que esse decreto ele acaba provocando uma confusão, ele não resolve o problema. A gente não pode tratar a segurança pública do jeito que tem sido tratado aqui no Brasil. Eu não lembro qual foi das minhas colegas até que estava falando em relação a outro tema, que aqui no Brasil a gente tem a mania de pegar um todo complexo e tentar resolver por partes. Então eu vou colocar um decreto aqui, eu vou fazer um projeto de lei para cá, e a gente não acaba tocando no todo, né? Eu sou mais da posição do Ronaldo Caiado em relação a esse decreto aí sobre as forças policiais. Eu acho que a gente tem que começar a pensar a polícia no Brasil, e isso é uma coisa que eu defendo já há anos. No meu doutorado eu pesquisei um pouco essas forças de segurança pública no Congresso Nacional. A gente tem que começar a pensar na polícia no Brasil como uma polícia ostensiva,
não reativa do jeito que tem sido feito. Aliás, aqui no Brasil tudo é na base da reação, né? A Pri estava falando aqui em relação ao uso da força policial. Nesse caso do estudante fica bem claro, né? A polícia ela tem que usar a contenção da força letal, né? Ela não pode extrapolar isso, né? Então é contenção da força. Você tem que parar o indivíduo ali, mas não atirar. Tem a questão também do abuso de autoridade, né? Isso é um problema que os policiais têm que começar a tratar. E aí a gente tem visto vários casos aqui, infelizmente, eu concordo com a Ana, infelizmente a gente tem falado das forças policiais muito mais no sentido negativo do que positivo, e eu sou completamente a favor das polícias, mas tem que começar a pensar, assim, na saúde mental dos policiais, dar uma estrutura de trabalho muito melhor. Hoje, no Jornal da Manhã, a gente estava falando das viaturas novas que chegaram para os policiais. Tem que dar condições de trabalho para essas pessoas, tem que revisitar a questão dos salários e dar a possibilidade de que essa polícia ela seja ostensiva, porque se a gente continuar agindo na base da reação, a questão da insegurança pública vai aumentar. E, obviamente, que segurança pública passa por vários outros problemas, como a desigualdade social. E aí, só para finalizar e para não me estender muito, eu acredito que vale a pena para os governos, olha eu me metendo aqui no governo federal, estadual e municipal, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada em exemplos que deram certo no mundo inteiro, né? A gente tem o caso de Nova York, que é um exemplo bem emblemático. Eu não vou falar aqui da questão de tolerância zero, mas da própria forma como eles manejaram os dados de desigualdade social na cidade de Nova York, como que trabalharam isso, e também da Colômbia. Então, acho que unir informação, né, combater a desinformação, mas unir informação, dados com um trabalho policial ostensivo pode ser um bom primeiro passo. Esse ponto da saúde mental, Carla, não sei se é isso que você quer enfatizar, mas vou levantar a discussão com você, é extremamente importante. A questão da estrutura, que a Deise reforçou agora, que é preciso que haja condições adequadas de trabalho, estrutura, a questão salarial também, que é um ponto muito importante. Tudo isso forma um combo essencial para que a polícia tenha condições de oferecer um trabalho satisfatório à sociedade, mas também não podem ser situações colocadas como condição para que não haja ou para que haja letalidade, violência policial. Mas a saúde mental é um ponto muito importante. Será que as nossas polícias, as nossas corporações, instituições têm noção da importância de olhar com carinho, com cuidado para esse ponto e estão oferecendo também atendimento para essas pessoas da forma satisfatória para esses profissionais? Olha, eu acho que essa questão, Lívia, que você colocou, ela é uma questão extremamente fundamental, porque, como disse a Ana, as polícias são fundamentais, né? É o braço, né, forte, armado do Estado. O Estado tem dois grandes monopólios, o monopólio da força e o monopólio da moeda. Então, essa condição da saúde mental dos nossos policiais e a qualidade de vida deles, ela é tão séria e tão profunda que eu ia até fazer uma questão, uma pergunta aqui para vocês, né? Como que na casa de um policial ele lava a farda dele e seca? Será que ele pode colocar no varal? Bom ponto. Como que ele sai de casa? Ele sai fardado? Ou ele sai com a roupa escondida? Como que ele sai com a arma? Como que é a vida dele no dia a dia? Como que ele dialoga com a família dele? Será que o filho dele fala na escola que o pai é policial? Como é que funciona isso no dia a dia mesmo, né? Você já parou para pensar como é que funciona? Onde ele mora? Em que local, que bairro? Qual é a vizinhança, o entorno dele? Então, é essa questão central. Eu acho que a gente tem a questão do varal. Quando você lava e seca a roupa e pendura no varal, né? Como é que funciona isso? Então, Lívia, eu acho que esse ponto seu que você levantou é fundamental. Por um outro lado, que é o outro ponto que você colocou, a câmera, ela serve para constituir prova para quem for. Sim. Se é para o juiz, se é para a família. Então, essas cenas, elas são deploráveis. Eu tive muita dificuldade de olhar. A pessoa não está
armada, ela está no chão, ela está ela não tem nada que ofereça de risco, ela leva um tiro, morreu, acabou. Vários policiais contra um só, né? Quer dizer, é assim, é uma questão impressionante a falta de o descontrole emocional, psicológico. Então, assim, eu acho que... E onde que isso tudo desemboca? Lá no Congresso, quando você vai ver nas eleições, o problema nosso, que a Deise falou muito bem pontuado, que é o nosso problema da segurança pública, ele é tão profundo que quando você vai ver o candidato, o que ele coloca no nome dele? Delegado não sei do quê, coronel não sei do quê, querendo vender o quê? Que se ele for eleito, a segurança pública melhora. Sim. A conferir.